oportunidade. Paz do Senhor, irmãos. Feliz e grato a Deus por mais essa oportunidade. Eu vou te pedir para você ficar um pouquinho mais em pé, que quando eu estava vindo para cá, o Senhor, falei, vou colocar um louvor para mim vir escutando, e o Senhor me fez lembrar de um louvor muito interessante. E foi uma semana conturbada, uma semana de luta, e o inimigo tentou de todas as formas fazer que eu não estivesse aqui. Mas o nosso Deus é maior, né? Quando nós sabemos ao Deus ao qual nós servimos, nada pode nos parar, irmãos. Então eu quero que você louve esse louvor com todo o seu coração. Declare esse louvor para o inferno. Diz que o seu Deus que está com você é maior do que todo o inferno. Isaías 57:15 é o tema dessa campanha. E se você leu esse texto, lá diz: Deus falando, eu estou no lugar mais maravilhoso, mais extraordinário, mais majestoso que existe no universo, mas mesmo assim eu inclino meus olhos para olhar aquele que é contrito de coração, aquele que tem um espírito humilde, aquele que busca a minha presença. Esse Deus está olhando para essa pessoa nessa noite. Se você é essa pessoa, saiba que os olhos do Todo-Poderoso estão sobre você. Então louve esse louvor com todo o seu coração. Nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Eu creio em ti.
meu irmão. Aplauda que ele merece. Aleluia. Pode se assentar, meu irmão, mas senta dando glória. Eu só queria dividir com vocês o que Deus falou comigo, irmãos, quando eu vinha pra cá. As adversidades não vão parar, não vão nos parar, irmão. Nada vai nos parar, sabe por quê? Porque o nosso Deus é maior. Amém? Êxodo 3, irmãos. Êxodo 3. Estou com o esboço aqui prontinho. Vai dar certo. E eu tenho um tema também. Eu estou igual o presbítero Robson. Vou pregar sobre um tema. O tema é incendiados pela presença de Deus. Êxodo 3, meus irmãos, é uma passagem muito conhecida. Fala do encontro de Moisés com a presença, com o fogo. E eu vou ler do versículo 1 ao 7. O texto começa assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Deus continuou a dizer: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Só até aqui, meus irmãos. Aleluia. Eu quero dividir com os irmãos algumas características que eu anotei aqui a respeito desse fogo. Desse fogo que é a presença do nosso Deus que estava ali se revelando a Moisés. O primeiro ponto é que o fogo representa a presença de Deus, como eu bem disse. Se você ler lá em Gênesis 15:17, quando Deus faz uma aliança com então ainda Abrão, o Senhor pede para ele apresentar animais como forma de sacrifício. Abraão corta os animais e coloca diante de um altar. Então o texto diz que densas trevas cobrem Abrão. E no meio dessas trevas, um incensário e uma tocha de fogo consomem aquele sacrifício. Então não foi a primeira vez que o nosso Deus havia se revelado como um fogo. No começo da sua aliança com o povo, através de Abraão, ele já havia se apresentado como um fogo. E outro ponto ao qual eu quero chamar a atenção é que este fogo é um fogo autossuficiente. É um fogo sobrenatural. Por quê? Porque o texto diz que enquanto o fogo estava ardendo na sarça, a sarça não se consumia. Colossenses 1:17 nos diz que antes de tudo, Ele é. O nosso Deus não precisa de mim nem de você para que a presença dEle se manifeste, porque antes de nós, Ele já existia. Mas o que me chama a atenção é que Ele quer isso. Então quando a presença dEle vem habitar em mim ou em você, Ele não precisa consumir nada de nós. Ele não nos faz mal, porque um fogo normal queimando numa planta destrói, mas o fogo que é a presença de Deus queimando em nós, Ele nos reaviva. Então foi isso que eu vi como mais uma característica enquanto eu li esse texto. Outra característica: o fogo nos torna diferente. Êxodo 33:16. Moisés questionando Deus, falando com Deus, intercedendo pelo povo, pois Deus estava a ponto de destruir o povo.
pois o povo adorou um Deus que eles fizeram, um bezerro. Então Moisés chega para Deus e diz algo interessante. Ele diz: Senhor, acaso não é a tua presença que nos faz diferente dos outros povos da terra? Então esse fogo, meu irmão, é o que te diferencia das outras pessoas. Tem gente que fala: rapaz, o crente é metido, o crente se acha. Mas não é isso, irmão. Nós sabemos quem habita em nós. Nós sabemos a presença que nós carregamos. E essa presença, ela nos torna diferentes. Não é algo que nós fazemos, é a presença que faz. Então Moisés, ele fala com Deus: Senhor, se o Senhor não for conosco pessoalmente, nós não sairemos daqui. Por quê? Porque senão nós seremos iguais aos outros povos. Então este fogo, ele faz a diferenciação. Outra característica: esse fogo nos torna atraentes. E a atração que eu estou falando aqui é espiritual. Porque em Êxodo 34, 29, diz que Moisés subiu ao monte. O Senhor disse: Moisés, é só você que vai subir o monte. E Moisés ficou lá com Deus. E quando ele desceu, a sua face brilhava, a sua face resplandecia. E esse brilho na face de Moisés fazia com que todo o acampamento, todos os israelitas olhassem para ele. Então a presença de Deus, meus irmãos, que habita em mim e em você, ela vai nos tornar atraentes. Ela vai fazer com que nós cheguemos a locais e as pessoas olhem para nós de uma forma diferente. Mas elas não estão olhando para mim e para você. Elas estão olhando para a presença que habita em nós. Porque é essa presença que chama a atenção. Eu não estou dizendo que você não tem, de repente, características ali que cativam as pessoas, porque isso é inerente do ser humano. Mas quando você tem a presença, é diferente. E eu cito aqui uma experiência real. Eu já até falei na rádio quando eu ministrei. Certa vez eu fui num restaurante. Eu tinha acabado de sair da rádio. Fui comprar um marmitex. Veio eu, minha esposa e minha filha. A gente sempre vem juntos. E não deu tempo de nós fazermos a comida. Então eu fui no restaurante comprar esse marmitex. Quando eu entrei na fila do restaurante, tinha um traficante que eu conhecia na minha frente. Só que, sinceramente, irmãos, eu não tenho medo. Eu não me abalo. Já cruzei com pessoas que eu prendi, pessoas que eu já prendi vieram aqui nessa igreja, mas eu sei quem está comigo. Eu sei quem está comigo, ele me guarda, ele me protege. Então eu fiquei na fila tranquilo, mas esse rapaz estava inquieto. Ele ia para um lado e para o outro, ele ia para um lado e para o outro. Então ele veio até mim e falou, fez um questionamento: e aí, David? Eu falei: fala, cara, você está na presença? Eu pensei: o quê? Esse cara está na fila do restaurante. Eu já prendi ele estava preso, ele veio perguntar se eu estou na presença. Eu falei: tô. Inclusive é o melhor lugar para se estar. E ele falou: eu sei, dá para ver na sua face que você mudou. Porque eu te conheci antes e eu tô vendo você agora, você é outra pessoa. Aí eu falei: irmão, é a presença de Deus que faz isso. Não sou eu não, é Ele. Você tá olhando para mim e tá vendo o Espírito dele em mim. Isso aí na fila do restaurante cheio de gente. Aí ele: cara, e lá na cadeia estão falando de você. Eu falei: o que eles estão falando de mim na cadeia? Estão falando que você entrou na presença de Deus. Às vezes chega alguém lá e fala: rapaz, aquele cara, poxa, um polícia falou comigo, falou de Deus pra mim, cara, que doideira. Aí eles perguntam: quem? O nome dele é David. Tá doido, ele me prendeu. E esse é o comentário que estava rolando na cadeia. Mas antes de eu me converter, o comentário que rolava era outro. Era: aquele cara é ruim. Quando ele prende, ele bate. Quando ele prende, ele não tem dó. Se precisar, ele faz um esforço para você ficar preso. Esse era o comentário que tinha na cadeia, porque outros já tinham me falado antes de eu me converter. É isso que a presença de Deus faz, irmãos. Ela transforma a vida de um homem. Ela transforma a vida de uma mulher. A presença de Deus não é um adereço. A presença de Deus não é um objeto, não é uma bênção. A presença de Deus é uma vida nova, transformada, que vem habitar em você. Essa é a presença de Deus na sua vida. Sabe o que é que Deus quer fazer nessa geração?
ele quer pegar aquilo que estava no lixo, aquilo que ninguém dava valor. Ele pega aquilo e ele transforma em algo desejável, em algo atraente, onde as pessoas vão olhar para você e vão falar: eu quero ter o que você tem, eu quero saber o que aconteceu para você ficar desse jeito. E aí que você vai testemunhar o que Jesus fez na sua vida. Essa é mais uma característica do fogo, ele nos torna atraente. Mais uma característica: o fogo, esse fogo, ele não pode ser produzido. Esse fogo de qual nós estamos falando, que é a presença de Deus, ele não pode ser produzido. Êxodo 10:1. 2 homens tentaram produzir esse fogo, Nadab e Abiú, filhos do sacerdote Arão. Quando eles chegaram na presença de Deus para apresentar ali o primeiro holocausto, o sacrifício totalmente queimado, a ordem já tinha sido dada: não pode levar um fogo que não seja o da presença. Mas eles tiveram a coragem de chegar diante do altar, diante da casa, diante da presença de Deus, carregando um fogo estranho em seus incensários. E o texto diz que quando Deus viu aquilo, dele saiu um fogo que os consumiu. Sabe o que eu aprendi? E aprendi de verdade quando eu li essa passagem há muito tempo atrás: que não importa o que você faça com a sua capacidade, com a sua sabedoria, com a sua eloquência, com o seu conhecimento, nada disso importa. O único fogo verdadeiro é aquele que o próprio Deus coloca dentro de você. Eu vejo pessoas transformando o altar de Deus em um palco. Homens que têm capacidade e eloquência humanas, pregando para pessoas, como se fosse a voz de Deus. Eles trazem um fogo, como se fosse um fogo de Deus, mas esse fogo é humano. E vai chegar um dia em que esse mesmo fogo que consumiu Nadab e Abiú vai ser derramado sobre a terra, e ele vai consumir todo esse fogo estranho que homens e mulheres têm apresentado, porque é uma responsabilidade muito grande estar aqui, irmãos. Eu sei que pessoas aqui estão passando lutas, batalhas, então eu não posso subir aqui achando que o que eu tenho vai fazer a diferença na sua vida, porque não vai. A única coisa que vai fazer a diferença na sua vida é o fogo de Deus que está em mim. Esse fogo que está em mim, quando eu venho e coloco ele diante do altar, ele vai fazer a diferença na sua vida. Se você abrir o seu coração para ouvir o que Deus está falando, e você receber esta palavra, aí sim esse fogo vai produzir uma diferença na sua vida. Agora, se eu vim aqui por mim mesmo, eu vou enganar, eu vou iludir, eu vou ludibriar, mas lá na frente você vai ver que não vai fazer efeito. Mas se você abre o seu coração para esta palavra, para o fogo vivo de Deus, isso vai mudar a sua vida. Sabe por que eu falo isso, irmão? Porque mudou a minha. Quando eu abri meu coração e eu recebi esse fogo na minha vida, eu pude ver que a minha vida era vazia e sem sentido. Mas eu agradeço a Deus que este fogo habita em mim hoje. Eu tenho certeza que também habita em você, meu irmão. Mais uma característica: o fogo queima sempre com um propósito. Nessa aliança com Abraão que eu citei, o fogo de Deus veio com um propósito de confirmar a aliança com Abraão. Quando o fogo apareceu para Moisés nessa sarça, ele veio com um propósito: libertar o povo que estava cativo. E quando o fogo apareceu no Novo Testamento, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio com a finalidade de salvar aquilo que havia se perdido. O fogo de Deus, ele nunca queima à toa, irmão. O fogo de Deus na sua vida, ele não está aí à toa. Deus, ele colocou o fogo do Espírito dentro de você, com uma finalidade, com um propósito. E eu te afirmo que não é ficar sentado numa cadeira. Eu te afirmo que Deus não colocou o fogo dele dentro de você para você se acomodar com a sua vida,
Deus, ele colocou o fogo dentro de você com um propósito. E o propósito é fazer a diferença nessa geração. É proclamar o evangelho dele. É chegar para pessoas que estão perdidas com esse fogo e queimar perto deles. E eles vão ser atraídos para este fogo. E assim o nosso Senhor poderá salvá-los como nos salvou. A última característica que eu anotei aqui é que esse fogo, ele nos reaviva e nos dá poder. Conforme o louvor que foi cantado aqui, Atos 2, o texto de Atos 2 diz isso. O povo estava ali buscando, o povo estava perseverando em oração, e o texto diz que labaredas de fogo, o Espírito Santo representado naquelas labaredas, veio sobre eles. E daí para lá nós sabemos a história. Aí eles puderam realizar maravilhas, milagres, sinais, prodígios. A pregação era capaz de converter os corações. Tudo porque o fogo estava nele. Levítico 6, 12 e 13. Para continuar o texto, irmãos, em Levítico 6, 12 e 13 diz o seguinte: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Esse é o nosso Deus falando. Não se apagará e jamais deverá ser apagado. O fogo, ele não se apagará e ele jamais deverá ser apagado. Quando Deus diz que o fogo não se apagará, ele está dizendo o seguinte: eu, Deus, que enviei o fogo, eu sou fiel naquilo que eu prometo. Então esse fogo que ele colocou em nós, da parte dele não vai se apagar. Mas aí ele também diz que o fogo jamais deverá ser apagado. Aí a responsabilidade é minha e sua. Porque se Deus que enviou diz que não vai apagar, ele também nos diz para que nós não devemos jamais apagar esse fogo. O fogo de Deus queima em mim e você, irmão. Esse fogo, ele quer atrair pessoas. Esse fogo, ele quer fazer a diferença. Só que muitas vezes nós ofuscamos esse fogo, nós apagamos esse fogo, porque nós às vezes dizemos: Senhor, eu não sou capaz. Ficamos igual Moisés, nos fazendo de coitados. Senhor, eu não sou capaz. Eu não tenho capacidade para louvar. Eu não tenho capacidade para ministrar. Eu não tenho capacidade para servir na tua obra. Senhor, eu não posso. Envie outro. Isso somos nós apagando esse fogo. Somos nós querendo apagar o fogo que Deus colocou dentro de nós. Só que a ordem do Senhor é: não apague esse fogo jamais. Se Deus colocou o fogo dentro de você, meu irmão, deixa esse fogo queimar. Não fique com medo de se gastar aqui diante do altar. Não fique com medo de ministrar a palavra aos seus parentes, aos seus amigos, no seu trabalho. Não fique com medo de entoar louvores. Não fique com medo de servir, porque é o fogo de Deus querendo atrair outros. O fogo de Deus, ele tem sede de pessoas. Ele deseja queimar em outras pessoas como queima em mim e em você. E a chamada de Deus é: não apague esse fogo. Deixa esse fogo queimar à vontade. Ei, quem te chamou é fiel para cumprir, é fiel para capacitar. Não depende de mim nem de você. Se dependesse de nós, seria fogo estranho. Se Deus olhasse para mim e falasse: eu vou usar as habilidades dele de policial, sabe atirar, sabe prender. Não, ele olha para mim e fala: eu vou pegar esse menino que está perdido, eu vou pegar esse menino que está no pó e eu vou capacitar ele. É isso que Deus faz com você. O Espírito Santo te chama a todo instante: meu filho, eu quero te usar. Até quando você vai impedir a mim de queimar em você? Até quando você vai ficar apagando o fulgor, o brilho do Espírito que há em você? Nós olhamos para a internet, redes sociais e vemos homens e mulheres pregando heresias. Mas aí eu me perguntei um dia: o que eu estou fazendo de diferente? Eles estão lá, e eu estou fazendo o que de diferente? Porque um lugar sempre vai ser ocupado, irmão. Um lugar sempre vai ser ocupado. O lugar nunca vai ficar vazio.
Então, se assim como eu, você fica indignado com o que eles falam lá, se mova em fé. Deixa o fogo que está dentro de você queimar. Começa a manifestar o reino de Deus. Começa a fazer a diferença na sua geração. É você mesmo que Deus vai usar, irmão. Que não sabe falar, que não sabe cantar, que não sabe orar, que não sabe pregar. É você mesmo que Ele vai usar. Você está achando que eu nasci de novo? Quando eu me entreguei a Cristo, eu já vim aqui para o altar? Não, eu fui varrer chão, fui limpar o banheiro da igreja com todo prazer e faço até hoje. Mas eu estava mirando coisas maiores. Eu falei: Senhor, hoje eu estou aqui, mas eu sei que um dia a tua promessa vai se cumprir e o Senhor vai me levar nas nações. Eu sei que um dia eu vou pregar para igrejas em outras nações, mas tudo tem um começo. O nosso Deus, Ele não dá nada de mão beijada, meu irmão. Tudo tem um começo, e esse começo é difícil, é suado, mas a recompensa é saber que Jesus vai te usar muito nessa terra, meu irmão. Essa é a maior recompensa, e você aplauda o Senhor Jesus. Deus, Ele enviou o fogo com um propósito. O propósito era queimar o sacrifício, consumir o sacrifício. No Novo Testamento, eu estava meditando nesse texto, e Deus, Ele enviou o fogo e o sacrifício. Na verdade, Ele é o próprio fogo e o próprio sacrifício. O nome dele é Jesus Cristo. Porque para que os nossos pecados tivessem uma expiação, uma substituição, era necessário um sacrifício de igual valor, mas não podia ter mancha, não podia ter pecado. Então o próprio Deus se encarnou. E quando Ele estava na cruz, cumprindo o propósito, Ele disse: eu entrego o meu espírito, Pai, está consumado. Veja que ninguém matou Jesus. Ninguém matou Jesus. Pessoas pegaram pedras, tentaram acabar com a vida dele, mas ninguém conseguiu matá-lo. Por quê? Ele disse: a vida é minha, eu tenho o poder de dá-la e de tomá-la de volta. Quando Jesus está na cruz, Ele está mostrando que Ele é o fogo e o sacrifício. Quando Jesus, Ele vem aqui na terra, quando Deus vem na terra, Ele está mostrando para nós como nós devemos nos comportar. A partir da nova aliança, do Novo Testamento, agora funciona desse jeito o sacrifício. Romanos 12, 1, 2. Paulo diz: apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. No Novo Testamento você não oferece mais animais, você não oferece coisas. O seu dízimo, a sua oferta, o seu tempo para Deus não é sacrifício. Sacrifício é você oferecer o seu corpo. E eu não estou falando, irmãos, de igual muitas pessoas fazem, de se autoflagelar, de causar danos ao corpo, não. Você oferecer o seu corpo aqui, que o Romanos 12, 1, 2, ele diz, é você abrir mão das suas vontades e dos seus desejos. É você abrir a mão do seu eu. É quando você tiver o desejo de pegar algo que não é seu, você não faz, porque você sabe que o seu corpo é consagrado ao Senhor. Quando você tiver o desejo de alguma parte de se relacionar com outras pessoas, de repente de trair a sua esposa, um desejo de mentir, um desejo de enganar, um desejo de matar, aí nós nos lembramos que o nosso corpo é sacrifício. Então nós abrimos mãos desses desejos da carne corrompida e nós nos colocamos diante do Senhor como um sacrifício vivo. É vivo que nós fazemos isso. E quando nós nos colocamos diante do Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável, Paulo nos diz que esse é o nosso culto lógico. Paulo nos diz que esse é o nosso culto espiritual. E é aí que o fogo de Deus vem. Porque o fogo de Deus, ele só queima sobre sacrifício. Onde não tem sacrifício, o fogo de Deus não vai queimar. Se você não colocar o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, o fogo não vem.
É por isso que nós vemos pessoas ministrar sem autoridade, sem o poder do Espírito. É porque não colocam o seu corpo como um sacrifício diante do Senhor. Não abrem mão dos seus desejos e das suas paixões pessoais. Então o Espírito Santo não vem, sabe por quê? Porque se ele vier, ele vai te consumir. Então ele não vem. Por isso nesse tema, aviva-nos, é muito sério e profundo. É nós entendermos que para sermos avivados, para sermos incendiados, nós devemos colocar um sacrifício diante do Senhor. Nesse novo concerto, nessa nova aliança, a presença de Deus não vem em sarça, a presença de Deus não vem no monte, a presença de Deus não vem em objetos, a presença de Deus ela vem em pessoas. A presença de Deus ela habita em pessoas. A palavra diz que nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos portadores desta presença. Então às vezes pedimos um avivamento, mas quando pedimos isso temos que estar dispostos a nos sacrificar, para que o fogo de Deus possa queimar, mesmo que isso custe a sua alegria terrena, mesmo que isso custe dinheiro, pois você vai ter que dedicar mais tempo ao Senhor e correr menos atrás de vento. Mesmo que isso custe solidão, porque você vai ter que se afastar de pessoas. Mesmo que isso custe prazer, porque você vai ter que deixar de fazer coisas que são boas, prazerosas para a carne. Mas sabe qual é a recompensa? É queimar. A recompensa é andar incendiado. A recompensa é as pessoas olharem para você e falar: eu quero aquilo que ele tem, eu quero aquilo que ela tem. Porque mesmo na provação, mesmo na luta, ela continua atraente. Mesmo cheio de dinheiro, mesmo cheio de posses, ele continua se humilhando, ela continua se humilhando. Não mudou aquela humildade. Ele continua a mesma pessoa, ela continua a mesma pessoa. Esse é o preço, irmãos. Salvação, Jesus já pagou o preço. Agora para queimar no poder do Espírito é caro. O preço é entregar o corpo, a vida diante do altar, como um sacrifício vivo, santo e agradável. Se você está disposto a pagar esse preço, hoje é a noite que Deus marcou com você. Se você está disposto a pagar esse preço, a jejuar, a orar, a se santificar, a abrir mão de prazeres da carne que são passageiros, hoje é a noite que Deus marcou um encontro pessoal com você. Hoje é a noite que o Espírito Santo de Deus está falando: eu vou queimar em você. Você vai ser uma tocha acesa na sua geração. Você vai fazer a diferença onde você passar, porque eu vou estar queimando em você. Então acredite, irmão, é real o que o nosso Deus fala. O nosso Deus, ele está convocando guerreiros. Sabe o que o guerreiro faz, irmão? Sabe o que um soldado faz quando vai para a guerra? Ele abre mão de tudo por uma causa. Ele abre mão da própria vida por uma causa. E esse soldado humano vai para a guerra muitas vezes por uma causa até injusta. Quanto mais nós que vamos para a guerra por uma causa justa e verdadeira, quanto mais nós devemos abrir mão da nossa vida, dos nossos prazeres. Quanto mais nós, irmãos, que somos chamados pelo Senhor dos Exércitos, por um Deus que é todo poderoso. E se você crê, aplauda esse Deus, meu irmão. Continuando a respeito de sacrifício, o que me chamou a atenção foi o seguinte: quando Moisés ele se caminha para a sarça, Deus não impede ele de caminhar para a sarça. Ele vai caminhando e Deus vai deixando. Mas chega um certo ponto, Rainelli, que Deus diz: pare. E Moisés para. E Deus diz para ele: tira a sandália dos seus pés. Por quê? Porque o lugar onde você está colocando os pés é terra santa. Quando eu li esse texto, o Senhor falou comigo claramente: eu não impeço ninguém de vir à minha presença. Pelo contrário, eu chamo a todos.
Mas quando você se aproxima de determinado ponto, você tem que parar e você tem que refletir se é isso mesmo que você quer, porque Deus vai começar a fazer exigências de você. Deus vai olhar para você e vai falar: tira a sandália. Sabe o que Deus está falando aqui, irmão? Moisés, você caminhou 40 anos no Egito e 40 anos no deserto com essas sandálias, mas agora na minha presença é diferente. Na minha presença você vai tirar essas sandálias. Mas e agora, Senhor? Eu vou ficar descalço? Vai. Você ficando descalço representa a sua humildade. É você entender que na minha presença você tem que se despir do velho e se revestir do novo. Paulo fala em Efésios 6, calçados com o evangelho da paz. Sabe o que é isso, meu irmão? Agora você vai andar segundo a palavra de Deus. Agora você não vai andar mais como você acha, como você pensa, como o mundo diz que você deve andar. Você vai andar agora de acordo com a palavra de Deus. Quer pisar em terra santa? Coloca a sandália de Deus, o evangelho da paz. Aí você vai poder caminhar no Senhor. Aí você vai conseguir se achegar ao Senhor, porque é o evangelho da paz quem te garante isso, meu irmão. Não somos eu nem você que garantimos a nossa presença perto de Deus, mas é o sangue de Cristo, é o sacrifício de Cristo, é o evangelho da paz que eu e você escolhemos calçar, que eu e você escolhemos andar, vivendo na palavra, abrindo mão sim, se santificando sim, mas se aproximando de um Deus que é fogo, se aproximando de um Deus que transforma, se aproximando de um Deus que muda tudo aonde Ele chega, meu irmão. Eu estou falando para você, irmão, chega próximo desse Deus, calça esse evangelho da paz que é a palavra de Deus, se achega perto de Deus. Ele tem o melhor para você, irmão. Ele quer o melhor para você, meu irmão. Aleluia. Tá disposto? Tá disposto? Tá disposto a queimar nessa geração? Se tiver disposto, dá glória a Deus, irmão. Pode dar glória a Deus, porque Ele vai te incendiar. Eu fiz uma anotação aqui. O fogo só queima onde tem sacrifício. O fogo só queima onde tem sacrifício. Se não tem sacrifício, o fogo não queima. Pode queimar qualquer coisa, menos o fogo de Deus. Então é necessário se sacrificar, irmãos. O Ministério do Louvor já pode ir se posicionando aqui. Deus é bom, irmãos. Eu fiz mais algumas anotações interessantes aqui. E quando eu li esse texto, eu percebi o seguinte: o fogo queimava, mas Deus não falou nada. O fogo queimava, mas Deus não falou nada. Deus não falou: vem, Moisés, vem cá, Moisés. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele nos concedeu algo extraordinário, que é o livre-arbítrio. O fogo de Deus sempre queimou, sempre vai queimar, mas somos eu e você que escolhemos se nos aproximamos ou não. Deus, Ele não força ninguém. Deus, Ele não obriga ninguém. Deus não quer escravo. Deus quer fazer de você filho. Então a decisão de se aproximar mais, a decisão de tirar as sandálias, se despir do velho homem, a decisão de se achegar mais em santificação é minha e sua. Deus não vai obrigar ninguém a nada. Nós lemos aqui Isaías 57:15. Deus está só no lugar mais maravilhoso do universo. Ele está só no lugar mais extraordinário do universo. Fala para mim do que Deus precisa. Será que Ele precisa de nós? Ou será que Ele nos quer? Será que Ele necessita de alguém para o fogo dele queimar? Ou será que é assim que Ele decidiu fazer? Então a decisão é nossa, irmão. Eu estou aqui ministrando a palavra. Mas quem decide se vai entregar a vida para Jesus ou não é você. Quem decide se vai querer uma mudança real
Eu estou falando de mudança real. Eu estou falando de verdade. Não é de você ficar na internet, não. Eu não estou criticando ninguém. Cada um viva da forma que quiser. E não é você chegar na internet e fazer uma cruzinha e colocar Deus é minha força, Jesus é vida. Eu estou falando de transformação real. Eu estou falando de queimar no fogo do Espírito. Eu estou falando de pessoas olharem para você e sentir o desejo de falar com você. Pessoas pedindo para você orar pelo telefone. Pessoas mandando nome, ora por mim, pelo amor de Deus. Pessoas chegando para você quebrantado e falando: cara, não aguento mais essa vida. Conversei com um menino, usuário de crack, 16 anos. O pai do lado, 53, usuário de crack também. 3 horas da manhã eu abordei eles. Aí ele conversando comigo sobre o culto, e eu abordo 2, pai e o filho, usuário de crack. Eu pensando: Deus, a gente está aqui organizando um culto de avivamento e tem uma família aqui presa no crack. Eu abordei, revistei, tratei com educação e depois eu falei: agora eu quero falar com vocês. Olha só, existe um Deus que muda a vida. Existe uma pessoa, eu quero a clínica. Eu falei: não, faz um favor, fica quieto. Clínica não vai te tirar dessa vida. Dinheiro, esposa, família não vai te tirar dessa vida. Só tem um que pode tirar dessa vida, e ele tirou eu da minha, porque eu também vivia no pecado, tinha vícios. Só existe um, e eu falei para ele: o nome dele é Jesus. Se você quer verdadeiramente sair dessa vida, entrega a sua vida a ele, pede para ele mudar tudo. Se você não quiser, você continua do jeito que você está, porque ele não vai te impedir, muito menos eu. Mas se você quer uma mudança de vida, rapaz, se você quer criar uma família na presença de Deus, se você quer parar de ficar perambulando 3 horas da manhã procurando crack, ouvindo humilhações, esse homem chamado Jesus, esse Deus, ele tem o poder de te libertar. É desse Deus que eu estou falando aqui, irmão. Um Deus que muda histórias. Um Deus que não aceita faz de conta. Um Deus que não quer e não aceita nada forçado. Sabe o que ele quer? Que você seja atraído e que assim você corresponda. Moisés, ele foi atraído pela sarça. E ele viveu essa experiência extraordinária. Ele falou: Senhor, me fale o seu nome. E Deus: Moisés, eu sou o que sou. Vai no Egito. Só que Moisés é perseverante, irmãos. Moisés não parou de buscar mais de Deus. Quando Moisés subiu no monte, a qual eu disse que ele desceu com o rosto brilhando, antes disso ele chegou: Senhor, agora que eu já intercedi pelo povo, agora que eu já me coloquei na brecha e o Senhor vai conosco, me faz um favor. E Deus fala: Moisés, me mostra a tua glória. A sarça estava aqui, irmão. A glória de Deus estava mais na frente. Para ele chegar na glória era necessário ele vir se santificando, ele vinha amadurecendo, crescendo na graça e no conhecimento. E ele foi chegando a certo ponto onde ele já era diferente de todos do acampamento. E eu estou falando mais de 3 milhões de pessoas aproximadamente. Só ele, Deus falou: só você sobe aqui. Imagina Deus falando para você: só você. Hoje é eu e você nesse quarto, entra aí, fecha essa porta, agora é só nós dois. Ele chega e fala: Deus, agora que eu cheguei até aqui, eu quero ver a tua glória, mostra-me a tua glória. E o texto diz: salvo engano, é Êxodo 33. O texto diz o seguinte: então Deus disse: entre nessa rocha, e na fenda dessa rocha eu vou colocar a minha mão. Isso é guardado por Deus, irmão. Isso é guardado, é proteção, é cuidado. Se você prestar atenção, você não coloca a palma da sua mão em qualquer lugar, você não toca qualquer pessoa, é cuidado. Deus cuidando de Moisés: fique aqui, e eu vou passar com toda a minha glória diante de você. Então Moisés entrou na brecha, a mão de Deus veio sobre ele e a glória passou por ele. A glória, meu irmão, se chama Jesus Cristo. A glória de Deus é Jesus.
Moisés viu Jesus passando diante dele, e aquele encontro, aquela experiência mudou a vida dele. Aquela experiência mudou a vida dele. Moisés viu a glória, viu o Cristo. E quando ele desceu do monte, ele desceu tranquilo, rosto brilhando, o povo murmurando e Moisés nem aí. Sabe por quê, meu irmão? A glória de Deus te faz esquecer tudo. A glória de Deus te faz esquecer os problemas, as enfermidades, as preocupações, as lutas. Jesus, ele tem esse poder de tirar todo o peso, toda a dor, todo o sofrimento, toda a opressão e fazer você brilhar, fazer você andar como um vencedor, fazer você andar como alguém que tem certeza de que recebeu o bem mais valioso que existe no universo. Então nada mais te preocupa, nada mais tira a sua paz, porque a glória de Deus vem habitar em você. A glória viva de Deus vem queimar em você. Depois desse encontro, Deus disse para Moisés: você me buscou, não me buscou? Você pediu, não pediu? Eu me apresentei para você. Agora fique sabendo que uma obra tremenda eu farei na sua vida. Jesus, ele não quer só te salvar, ele não quer só tirar o seu fardo, ele quer fazer uma obra tremenda na sua vida. Ele quer te usar até o último fio de cabelo que você tem. Você não vai ter tempo para pensar em mais nada a não ser na glória dele. Jesus, ele está te chamando nessa noite. Não é apenas para ser salvo, é para ser salvo e ser usado. Porque se você vier aqui na frente querendo só salvação, seria egoísmo, irmão, da sua parte. Deus, ele quer te salvar e quer salvar outros através de você. Deus, ele quer queimar através de você para incendiar outros. Esse é o propósito do reino. Jesus disse: eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui foi para servir. Nós viemos para servir. Esse é o nosso propósito. Mas nós só vamos servir de verdade se for no fogo do Espírito. Fora do Espírito, qualquer serviço vai ser fogo estranho, vai ser algo que para Deus não serve. Então nessa noite, se coloque de pé, irmãos, por favor. Todos que podem, se coloquem de pé. O ministério de louvor vai estar entoando esse louvor com muita graça, com muito fogo. E se você quer aceitar Jesus, se você quer que esse fogo queime dentro de você, ou se algum dia esse fogo já queimou, mas porventura ele veio se apagando, vem até a frente. Pode vir até aqui na frente. O pastor, os ministros vão estar orando por você. Enquanto o louvor toca, você vai deixando o Espírito Santo reacender esse fogo dentro de você. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu.
Senhor há tempos, se você já entregou a sua vida a Jesus, mas com essa palavra você percebeu que você precisa ir mais fundo, que você precisa se deixar queimar pelo Espírito. Se você sabe que Deus fez uma promessa e Ele quer te usar, mas às vezes você foi postergando isso, eu vou te fazer um convite para você vir aqui, para os ministros de Deus impor as mãos sobre você, para essa chama reacender dentro de você. Você que sabe que Deus tem um propósito com você, você que sabe que Deus te chamou para algo maior, mas você fica falando depois: Senhor, não, Senhor, eu não tenho condição de fazer isso. Se você sente isso, eu te convido, vem aqui na frente para os ministros orarem por você. Porque quando eu estava preparando essa palavra, Deus falou comigo. Tem pessoas que eu tenho chamadas, tem pessoas que eu quero fazer obras tremendas na vida dela, mas elas ficam impedindo o meu fogo de queimar nelas. Elas ficam postergando aquilo que eu tenho para fazer na vida delas. E a intenção de Deus com esta campanha é nos avivar, é fazer esse fogo dentro de nós queimar de verdade, é nos levar a uma intimidade profunda. É isso que Deus quer conosco. Então, se você tem essa necessidade, eu não preciso ir pegar na mão de ninguém. Você sabe que é você e Deus, é no seu particular com Deus. Se você tem essa necessidade, hoje eu te convido, vem aqui na frente. O pastor, os ministros vão estar orando para que Deus reacenda esse fogo, para que Deus incendeie seu coração, porque a obra é grande, meu irmão, mas os ceifeiros são poucos. Deus tem coisas grandes para fazer em nossa geração, mas se você não estiver queimando no fogo do Espírito, não vai acontecer. Não vai acontecer através de você. O louvor vai estar aqui, eles vão estar toando, e você vem aqui na frente. Se você sabe que Deus está falando com você, que Ele quer fazer coisas grandes na sua vida, você vem aqui que os ministros de Deus vão orar por você.